E o outro elemento, assim, na qualificação. Então, em vários cursos que eu ministrei, tinham colaboradores da senhora, Sempre. porque a senhora fazia questão que todas as pessoas envolvidas em todas as operações imobiliárias que tivessem qualificação, que tivessem conhecimento. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast. Eu sou a Claudete Ivata. Se você está gostando dos nossos bate-papos, se inscreva no canal, ative o sininho, porque hoje nós temos uma convidada ilustre, senhora Agma Sendesky. Muito prazer em recebê-la. É uma honra para mim esse bate-papo com a senhora. E para mim também, uma honra estar aqui. Muito obrigada, dona Agma. Eu vou ler rapidamente o currículo da dona Agma, que é incrível, tá? Fundadora da empresa Antenas Aquário, atual Aquário, foi por 35 anos responsável pela direção comercial e financeira da empresa. Há 5 anos dirige e administra o Atrium Centro Empresarial. Para quem não conhece Maringá, pessoal, hoje o nosso Fórum Civil Estadual está no Atrium. É responsável pelas duas administradoras de bens, onde constrói barracões, apartamentos, vende e aluga. E atualmente desenvolve um projeto arrojado, que inclui construção, locação, decoração de interiores para apartamentos à venda, impressão da marca Agma Sendesky como sinônimo de bom gosto, modernidade e funcionalidade, aliados há muita, mas muita sofisticação. E olha, pessoal, ela é gestora de negócios imobiliários pela Unicesumar, onde eu trabalho há mais de 20 anos, e eu tenho prova disso. Dá uma olhadinha aqui nessas fotos. Olha, dona Agma, essa foto nossa é linda, né? Meus pais, eles sempre me acompanhavam. Professor Cláudio Ferdinandi, né, o Diego, professor Zagoto. Essa é a sede da Antenas Aquário. Já era assim ou não? Depois que tornou-se aquário, que ficou com esse tamanho? Sim, depois que basicamente eu saí da direção, é que ela tomou essa nova direção de tecnologia e tudo mais, que hoje são meus filhos os gestores. Entendi. E olha o número de funcionários. A senhora geria tudo isso de funcionários, dona Agma? Sim, no período que eu estava na direção, sim. Meu Deus do céu. Chegamos na Aquário, 300, 450 empregados. Nossa Senhora. Bom, e aí, então, nós estamos vendo um apartamento de alto padrão, né? No edifício Majestic, que tem a grife Agma Sendesky, né? Com esse bom gosto de acabamento. O acabamento todo foi a senhora que escolheu? Sim. A decoração, sim, tudo? Sim. Auxiliada por profissionais, né? Tá? Mas eu no comando. Essa foto, dona Agma, fui eu que tirei, como a luz estava ao contrário, mas olha, pessoal, essa não é a pia da cozinha não, tá? É o tanque, né? A área de serviço é um lugar que eu gosto muito, viu, dona Agma? E eu fiquei impressionada, e essa é a cozinha. Nossa, a cozinha para mim, dona Agma, precisa ter visão para o mundo. Essa tem. Então, eu acho que eu adoro cozinhar, mas tem que ficar olhando para o mundo. Esse armário ficou lindíssimo, que esse armário é o da cozinha, né? Muito lindo. Nossa, e integrado todos os ambientes, né? Sim. Nossa, essa sala de TV ficou fantástica, um bom gosto. E a fachada do prédio, que é lindíssima. Bom, eu fico até sem fala, porque ao ver o apartamento, é muito difícil essa questão do bom gosto. Mesmo a gente contando com profissionais. Sim. Né? Acho que o bom gosto é meio nato, né? A minha mãe, ela é a 10ª filha de 12, teve uma vida, enquanto solteira, relativamente humilde, e ela tem um bom gosto que é incrível. Então, bom gosto é da pessoa, né? Mas, bom, para que a gente possa aprender mais com a senhora, dona Agma, eu queria saber um pouco da trajetória da senhora, porque quem vê uma pessoa elegante, bem-sucedida como a senhora, pensa, Obrigada. Nossa, a dona Agma já nasceu assim, pronta, né? Com tudo na mão. Então, como foi a trajetória da senhora, assim, quando a senhora se casou, quando a senhora começou com Antenas Aquário? Sim. Quando eu fiz o discurso da empresária do ano, fui eu mesma que escrevi, e ali eu começo assim: bem nascida e bem criada, tá? Pelo jovem casal, né? Dona Águida e o seu João Gonzalez. Eu sou a filha do meio de 3 irmãs, e
Eu me casei aos 18 anos. Com 20 eu tive o primeiro filho. Dos 20 aos 25 eu tive 4 filhos. Tive a menina que nasceu e depois de 2 dias faleceu. E aí o meu pai, junto com o meu marido, eles começaram a Antenas Aquário fazendo antenas para radiocomunicação, né? Aquele radioamador? Radioamador, exatamente, que os caminhoneiros usam aquela antena Marinox comprida. Sim. Aí vem um fato interessante que é o seguinte: como os militares protegiam a indústria nacional, não era crime se você importasse produtos, era chamado de contrabando na época, né, que eu sou desse tempo. Aí o que acontece? O Sendesc, meu pai, desenvolveram, eram 2 pessoas muito inteligentes, e fizeram a antena Marinox deles. Eles produziram, fabricaram, eles fabricaram, né? Foi uma engenhoca, mas eles fabricaram. Aí, como a radiocomunicação, todo mundo se falava, se tinha gírias, macanudo, sim, aquelas coisas assim. Sim. Um falando com o outro, eles começaram a pedir as antenas. Aí eles fizeram 3 antenas, venderam, fizeram 10 antenas, venderam, fizeram mais 10 antenas, venderam. E aí, assim nasceu Antenas Aquário, porque naquela época não podia se importar. Então, foi uma oportunidade, o governo militar, minha eterna gratidão. Ai, dona Agma. É, verdade. Olha só! E daí meu pai ficou 6 meses sócio nosso. E daí ele viu nisso uma oportunidade de negócio, saiu da sociedade e ficou eu e o Sendesc. Daí eu passei a vida cuidando da parte comercial e financeira, que na verdade a minha paixão é o comercial. Eu fui responsável, eu viajava o Brasil vendendo antenas e eu dava curso de antenas para os lojistas e no Brasil, Goiânia, Distrito Federal. Foi bem legal. Eu gosto da história. Que bacana. Ó, de repente, essa antena que eles usam no Pantanal, na novela Pantanal... É da Antenas Aquário. Não, estou falando sério. Eu estou falando sério também. Não, eu falei achando que eu ia fazer uma... Não. E o rádio que eles usam também é da Aquário. Gente, se você gosta da novela Pantanal... Não acredito, sim. Quer dizer, acredito sim, dona Agma. Porque esses dias eu vi uma reportagem falando sobre o rádio amador... E eles falaram, inclusive, isso, né? Que eu tinha um amigo que ele tinha um rádio amador e ele achava super legal. Ele tinha um Fusca na época, ficava aquela antena comprida, ele andava, aquela antena balançava, né? Chama-se Maria Mole. E aí ele ficava, papa não sei o que lá, né? Era desse jeito, mesmo, né? Eu falava, o que é isso? O que ele tá falando, sim, né? E para os caminhoneiros ela tem uma utilidade muito grande. Tá? Então, por exemplo, eles se comunicam, eles têm apelidos, é uma diversão para eles e também uma segurança. Sozinhos, né? E uma segurança também, tá? Entendi. Então, depois veio o celular e mesmo assim, se você olhar, quase todos os caminhões têm o rádio PX. Só que hoje a Aquário tem o rádio também. Tá? Entendi. Então, nós estamos nesse mercado e assim nasceu Antenas Aquário em 77. Entendi. Eu casei em 76. Em 77 foi fundada Aquário, em 78 nasceu Douglas. Nossa, e a senhora tem gêmeos, né? Tenho gêmeos, que muito me orgulho. Eu tenho Douglas, o meu mais velho, e eu tenho Márcio e José, que são os gêmeos, meus filhos. Nossa, porque daí foi uma luta, né? Porque daí a senhora ajudava, né? Sim, o mas marido... eles passaram a vida embolados comigo. Então, dentro por exemplo, da empresa. Eu tinha um colchãozinho no armário atrás da minha mesa. Eu sempre gostei de uma sala bonita, bem arrumada e tal, mas tinha colchãozinho guardado, travesseiro, porque se eles dormissem no escritório, eles poderiam ficar à vontade, à vontade e me acompanharem, né? Nossa! Então, eu sempre fiz questão. Eles passaram a vida embolados comigo. Entendi. E eu percebo, dona Agma, que esse crescimento da senhora, essa trajetória toda, ela sempre vem calçada de alguns elementos que eu julgo, assim, fundamentais. Sim. Um pouco antes da gente começar o bate-papo, eu disse para a senhora que nós nos conhecemos há algum tempo e que se não fosse a nossa conduta
provavelmente nós não estaríamos mais aqui. Porque tem algumas pessoas que passam pela vida da gente que, se fosse possível, a gente não vê nunca mais, era um favor, né, dona Agma? Por tudo, por condutas, né, com falta de ética, com falta de, enfim, de valores, né, que não comungam com os mesmos valores da gente. Mas eu percebi, até quando eu vi a senhora na colação de grau, e a vi sozinha, eu falei, meu Deus, deve ser um projeto pessoal. Sim. Porque, assim, naquele momento, a senhora precisaria estar lá. Ponto. Né? Se alguém da família eventualmente não pudesse ir, ok. E mais, foi um momento, assim, de conquista. Sim. Né? Eu estava muito feliz e as únicas fotos que eu tenho é a Claudete que tirou. Inclusive, eu tenho em casa um porta-retrato, eu de beca, e que foi a Claudete que tirou, olha, tá? E que Mas bacana, depois o meu filho e o Sendesk me avisaram que estavam na plateia, né? Mas eu fui sozinha porque essa era uma necessidade minha. Eu tenho uma irmã agrônoma e tenho uma irmã psicóloga. E eu, por ter casado muito jovem, eu acabei não fazendo o 3º grau. E isso me fazia falta. Entendi. Tanto que eu me formei em 2009. Sim. 2009? 2009. 2009. 2009 eu me formei e me tornei corretora. Né? Porque, na verdade, eu sempre gostei do mercado imobiliário. Sim. Meus tios todos, meu pai e meu avô, eles sempre viveram de aluguéis. Então, era uma coisa que para mim era uma meta. Embora eu estivesse na indústria, e eu brincava que com a indústria a gente margeia um abismo, né? Porque na verdade, é uma profissão de altíssimo risco, né? Sim. E diferente, eu precisava dessa segurança do mercado imobiliário. Sim. E dos aluguéis. Sim. Então, no fim foi ótimo. Porque hoje eu trabalho nisso, hoje eu trabalho na direção geral do átrio, eu cuido de toda a locação do prédio, do condomínio e do estacionamento. Então a vida vai te dando oportunidades que nem você entende, mas que uma coisa te prepara para outra, outra coisa te prepara para outra. Sim. E eu já estou fazendo a minha carteira de aluguéis há 25 anos. Tá? E eu que administro essa carteira. Então, você vai se engajando e o mundo vai te dando oportunidades. E a minha eterna gratidão a Deus, né? Que isso tudo regado por muita fé, acaba dando certo, sabe? Então, esse conhecimento nunca é desperdiçado. Sim, e até, dona Agma, eu vou até ressaltar para você do mercado imobiliário que está assistindo a gente, que tem alguns elementos bem importantes que eu gostaria de falar da dona Agma, que isso é fundamental para a nossa saúde profissional e para a nossa carreira. Eu me lembro, dona Agma, que em uma oportunidade eu fui procurar um imóvel para os pais da senhora. E aí eu procurei vários imóveis, algumas opções, mostrei, e a senhora falou, eu vou ficar com esse imóvel. Sim. Ok, então vamos lá para o tabelionato. E no dia de assinar a escritura, a dona Agma foi, ela disse assim, Claudete, senta aqui que eu quero conversar com você. Não sei se a senhora se lembra disso. Eu lembro. Meus pais não quiseram sair da casa que eles construíram e nos criaram lá. Sim. Aí a dona Agma se sentou, me chamou e disse assim, olha, eu quero te agradecer. Ela contou o que aconteceu e ela falou, eu sei que você trabalhou e eu quero te pagar a comissão. Eu falei, dona Agma, por favor, não foi efetivada a negociação. Isso eu estou falando, não estou falando questão de lei, tá, gente? Eu não estou falando de arrependimento, eu não estou falando da questão legal, eu estou falando da questão moral. A dona Agma é uma pessoa, né, que já conhecia a senhora, nós já tínhamos um laço. Eu disse, não, por favor. Ela falou, não, eu faço questão, eu respeito o trabalho das pessoas. E a senhora, na época, pegou um talão de cheques, preencheu e me entregou. E eu fiquei pensando, eu falei, por favor. Ela falou, não, eu é que peço, por favor. O que é certo, é certo. Sim. E os meus pais, eles decidiram, tipo assim, eu queria oferecer uma casa mais moderna, sim, né, para eles, mas na hora que eles foram ver a casa, tudo, daí me chamaram lá e disseram, filhinha, nós não vamos sair daqui. Daí eu fiquei, porque nós já tínhamos fechado, sim, né?
Daí cheguei lá e tive que desistir porque meus pais não quiseram mudar, inclusive morreram nessa casa, os dois, e eles queriam ficar lá. E até eu tenho uma almofada com a foto da casa que eu fui criada, de criança. Tem uma foto do meu pai numa almofada, da minha mãe e da casa. Então ela era muito importante para a nossa família, uma realização. A escritura ainda é da Companhia Melhoramentos de Terras. Norte do Paraná. Exatamente. Que bacana. Dona Águeda, eu até vou fazer por isso que eu não comprei, porque a finalidade era para que eles morassem. Mas foi inclusive, a melhor coisa. Era próximo, tanto de mim como da Aida, para eles ficarem próximos de nós, né? Mas eles não quiseram. Foi a melhor coisa que a senhora fez, Dona Águeda, porque eu bati um papo aqui com a Cristina. Ela é uma enfermeira super bacana, uma grande amiga minha, e ela é especialista em cuidados com os idosos. E ela estava dizendo que é fato isso, viu, Dona Águeda, que nós não devemos tirar os nossos idosos do lugar que eles querem ficar. Sim. Então, foi a melhor coisa que a senhora fez, viu? Então, assim, isso foi bacana. E o outro elemento, assim, na qualificação. Então, em vários cursos que eu ministrei, tinham colaboradores da senhora, sempre. Porque a senhora fazia questão que todas as pessoas envolvidas em todas as operações imobiliárias que tivessem qualificação, que tivessem conhecimento. Sim, inclusive na Aquário, Claudete, nós chegamos à época a estar pagando 13 faculdades presenciais na Unicesumar. Tá? Nossa! Por quê? Porque como eu acho, e o que mais eu gosto de fazer é montar a equipe. Então, o que acontecia? Quando um funcionário se destacava na indústria, nós oferecíamos o curso universitário. E isso ficava em estoque para uma oportunidade. Então, Entendi. Essa escalada, primeiro que eles aguardavam por isso, e se dedicavam. E com isso nós conseguimos uma equipe extremamente comprometida. Tanto que eu brinco que a melhor herança que eu deixei para os filhos não foi Aquário, foi a equipe que ficou na Aquário, tá? Nossa! Inclusive, quando eu mostrava a fábrica sempre foi muito bonita, muito bem arrumada, totalmente diferenciada do padrão. Nossa, a sala da senhora era uma coisa impressionante de linda, Eu sempre gostei de trabalhar em lugar bonito, e eu brincava assim, né? Deus gosta do belo, né? Então, quando eu levava a visitar o pessoal que vinha de fora, eu trazia os grandes distribuidores para conhecerem a fábrica. Eu ia visitá-los, depois eu os trazia na fábrica. Eu sempre dizia o seguinte: o melhor vocês não conseguem ver, porque vocês estão vendo uma fábrica bonita, tudo muito bem estruturado, muito bem organizado, mas o melhor que nós temos aqui é a equipe, que vocês não, como é que fala? Que vocês não conseguem avaliar, né? Sim. Então, nós sempre trabalhamos muito com investimento na equipe toda. E hoje, no mercado imobiliário, o pessoal que trabalha comigo, eu invisto bastante em qualificação, né? Em qualificação, sim. Mas eu acho que esse é o diferencial, né, dona Águeda? Aliás, eu acho que esse é o diferencial do trabalho e de toda a trajetória e do sucesso da senhora, né? Sim. Porque, assim, a gente precisa conhecer o produto, nós precisamos conhecer os meios, né, que nos levam ao sucesso, não é assim, o acaso, né? Não é contar com a sorte. Não. Né? É trabalho, é muito trabalho. Olha, eu quero saber tanta coisa, senhora, que eu anotei aqui. A senhora sempre gostou de trabalhar com construção? Sim, isso, como é que fala? Isso veio da família. Meus tios faziam casas geminadas para vender, e eu lembro de visitar a obra com meu pai, com a minha mãe, e a gente vibrar. Nessa época era em Londrina, porque meus avós saíram da fazenda de Marialva e mudaram para Londrina, tá? Então, eu escutava meu pai e minha mãe comentando, admirando o sucesso deles, né? Então, sempre me despertou interesse a construção. E na verdade, que é o seguinte, a segurança que nos traz a parte imobiliária, né? Eu adoro tijolos e um pedacinho de terra. Olha, não, eu vou ter que apartear de novo, pessoal, porque assim, nós que somos do mercado imobiliário, olha só o que a dona Águeda está passando. Essa é uma informação, assim, crucial para o corretor de imóveis. Ou seja, a luta e uma trajetória, né? Vejam, o marido dela e o pai inventaram e fabricaram uma antena.
tiveram sucesso. E ao ter um capital, né, e até considerando essa instabilidade, né, de uma indústria que a dona Agma falou, buscava-se paralelamente a isso uma segurança. E a segurança era assim, então eu vou pegar o dinheiro e vou deixar seguro em algum lugar. E esse lugar eram imóveis. Então, que eu tenho conhecimento, foi assim que a dona Agma conseguiu o patrimônio dela. E numa das vezes que eu estava andando pela cidade, vendo alguns imóveis com a dona Agma, eu me lembro disso também, dona Agma, a senhora falava, olha, esse imóvel aqui é meu, aquele ali é meu, aquele ali, porque ela comprava, porque ela trabalhava e ela reformava, né? Nossa, a senhora fez uma reforma, eu falei, meu Deus do céu, o imóvel era de um jeito, quando eu passei, eu falei, nossa! Sim, até uma das características dos imóveis, da Agma Sendesc Imóveis, é que todos são bem cuidados, sempre pintados, sempre arrumados, tá? Isso é meu prazer. Olha, é admirável, viu, dona Agma? Tá. Inclusive, a minha placa é cheia de rococózinhos, assim, bem agmês de ser. Ai, que bacana, dona Agma. Mas é isso mesmo, né? O trabalho é o que a senhora faz, né? E faz muito bem feito. O Atrium foi inspiração da senhora? Não. O Atrium, nós somos 4 sócios, né? Ah, tá. E, na verdade, foi o seu Sendesc que quis torná-lo neoclássico, com a aprovação dos sócios e minha também, porque eu vibro com isso, né? E o prédio ficou muito bonito, tanto os sócios quanto nós nos orgulhamos muito disso. Nossa, ele é extremamente funcional, né? Sim. E a missão do Atrium hoje é a seguinte: ser o mais elegante e seguro prédio da cidade. Então, isso é o que norteia as nossas decisões dentro do Atrium. O prédio vive full. E é mesmo, né? Sim. Nossa, olha, se você não é de Maringá e tem curiosidade, procure num site de busca Centro Empresarial Atrium. Vocês vão ver que, assim, na frente tem um ambiente, né? Sim, jardim, é prazeroso lounge, né? trabalhar lá. Sim. Tem como é que fala? Tem 4 palmeiras entre as 2 torres. Sim. Esse verde está sempre... O jardim nós cuidamos muito. E toda a manutenção do Atrium é feita preventivamente. Eu tenho uma equipe, Angélica, que é meu braço direito lá, Bruna, que hoje é meu comercial e financeiro lá, tá? E as 2 meninas, a Amanda e a Beatriz. Então, essa é a minha tropa de elite lá. E na minha imobiliária, na minha parte imobiliária, quem cuida é uma pessoa só, a Rosimara, que está comigo há 11 anos. E ela faz a administração de toda a locação da senhora? Toda a locação, ela faz a locação. Só a venda, só uma coisa interessante é o seguinte: a locação, como eu já estou fazendo isso há 25 anos, então nós já temos o nosso ritmo. E uma das coisas que eu trabalho bastante são apartamentos mobiliados e decorados com roupa de cama, mesa e banho, tipo flat, tipo Airbnb. Até meus filhos brincam que eu inventei o Airbnb há 12 anos atrás, 13 anos atrás. Mas foi por uma necessidade dos executivos que vinham para trabalhar conosco nas empresas, e daí isso virou um hábito, isso deu certo, então isso também as pessoas nos procuram em função disso, tá? Olha, que interessante. Não, quando a senhora fala de marca, né, ou grife Agma Sendesc, e é verdade, porque assim, todos os imóveis da senhora são muito bonitos, né? São bem arrumados, sim, nada tá... Para trazer conforto mesmo, exato, né? Exato, é o que eu ofereço. De ficar, né? É o que eu ofereço. Nossa. Tá? E aí, uma coisa interessante, que embora eu publique, tá? Isso aos nossos amigos corretores. Sim. Embora eu publique os imóveis que eu tenho à venda prontos, hoje eu estou com 3 apartamentos para vender. A venda eu faço com total aceitação do corretor. Eu não entro na parceria, eu só faço a divulgação, porque uma coisa eu aprendi, das minhas coisas quem cuida sou eu.
Tá, assim, desculpa, você está entendendo, não, né? Dona Águima, então, já que eu tenho apartamento para vender, eu publico, eu divulgo, eu faço, mas a negociação mesmo, eu dependo dos corretores e fazemos questão de pagar essa comissão integral aos corretores. Dona Águima, essa frase que a senhora até pediu desculpas, que nem precisa, eu acho que tinha que ser para tudo na vida. Da nossa vida cuidamos nós, do nosso... Mas é verdade, Sim. Tudo depende da gente, então não tem que terceirizar nada nessa vida. E é verdade, sabe? Aquela máxima do boi engorda aos olhos do dono, e é verdade isso. Sim. Então, quando a pessoa virar para a senhora e dizer, a senhora não é corretora, pior não, né? Melhor, e é gestora de negócios imobiliários de um curso superior. E, pessoal, olha só, Dona Águima, foi a primeira coisa que ela me disse. Veja que ela vende apartamentos de alto padrão e, obviamente, apartamentos de alto padrão na casa dos milhões. E ela disse, Claudete, eu trabalho em parceria com todos os corretores que quiserem fazer parceria comigo. E mais, eu pago 6% de comissão. Então, a Dona Águima é uma pessoa correta. E o objetivo de ter chamado a Dona Águima aqui é para que a gente entenda que, ao ver uma mulher elegante, bonita, bem-sucedida... Não, mas é verdade, Dona Águima. Todo mundo gosta de ver o belo. Isso é natural, né? Todo mundo gosta... Ai, nossa, eu conheço a Dona Águima. Nossa, ela é muito bonita, é muito elegante, é muito bem-sucedida. Pois é, e trabalha muito. E trabalha muito mesmo. É verdade. Assim, né? A Márcia, a minha grande amiga, minha amiga de infância, é assim. Ai, nossa, a Márcia viaja sempre, ela tá muito bem. Claro que ela tá muito bem. E ela sobe em cima do trator e ela fala, Clau, acordei cedo hoje para cortar os dentes dos porquinhos. Como assim? Não entendi. Não, e eu não entendi mesmo. Eu falei, como assim cortar o dentinho do porquinho? Nem sei se a senhora sabe o que é para fazer isso. Que ela disse que o porquinho nasce, né, o filhotinho, com o dentinho muito afiado. E como tem muito filhote, eles machucam as tetas da mãe. Então precisa dar uma cortadinha, sabe? Para que não machuque. E ela que vai fazer. Sim. E quando ela falou que tinha feito uma inseminação artificial, ela mesma, na vaca, eu falei, o quê? Aí ela foi me explicar como é que faz. Ou seja, o sucesso... ele vem à custa de muito trabalho. Sim. Não é verdade, Dona Águima? Sim. É muito trabalho. Mas, na verdade, é o seguinte, eu sempre brinco. Eu não sei se eu faço o que eu gosto do que eu faço. Porque... esse eu acho que é o segredo, né? Na verdade, eu tenho muito prazer em trabalhar. Eu gosto de trabalhar com gente... Eu gosto de ver gente desabrochar e crescer, a vida, e prosperar. Exato, porque a vida... Eu também não tinha preparo. Eu sempre procurei aprender através do Sebrae, através do HSM Management. Inclusive, quando os meus filhos foram para o HSM, eu já tinha ido. Mais tarde, eles contrataram a Dom Cabral, eu tinha conhecido esse pessoal dentro do HSM. Nossa! Então, eu sempre gostei. Eu tenho uma história interessante. Ai, por favor. Contar? Claro, por favor. Acontece o seguinte, eu queria me qualificar melhor e eu não tinha tempo, na época, para fazer a faculdade de administração. Aí, eu contratei, por uma amizade e afinidade, a professora Rosizelli, que ela era da Universidade de Maringá, que eu tinha conhecido no primeiro layout da empresa. E que ela não me cobrou o layout, e o maior medo meu era pagar aquele layout. E aí nós desenvolvemos uma amizade. Tudo que ela queria na faculdade, ela me solicitava e eu fazia questão de atendê-la. Aí eu pedi para ela que eu queria me qualificar, tal. Ela falou assim, peraí, então vamos ver o que você precisa. Ela foi na Aquário, nós sentamos e ela disse para mim o seguinte, você precisa de um planejamento estratégico enquanto pessoa, tá? Tá bom. Aí eu fiz um planejamento estratégico com a professora Rosa, foi uma das coisas mais interessantes. Foi nesse processo que eu entendi o quanto era importante para mim a segurança e a parte imobiliária, tá? Porque ela foi me fazendo perguntas... E eu fui entendendo. Através desse planejamento estratégico, que eu daí dividi, isso faz 23, 24, 25 anos, aí eu comecei a trabalhar a minha parte imobiliária, junto com a empresa. Só que como eu queria fazer melhor e fazer,
a professora Rosa me deu aula particular, que hoje vocês chamam de coaching. Mas na época, a professora Rosa, ela foi a minha coaching, que eu chamava de professora particular. Ela viajou o Brasil comigo, ela fazia o checklist dos treinamentos, ela fazia a avaliação, cuidava da parte, viajou o Brasil comigo, avaliando o meu desempenho junto aos distribuidores. Tá? Depois nós sentávamos e ela avaliava como tinha sido a conversa, os pontos que ela tinha para eu poder melhorar. Então, meu obrigado à professora Rosa, ó. E há tanta gente que ficou comigo, mas é que a professora Rosa já foi uma busca de conhecimento mesmo, né? Nossa, a senhora saiu assim à frente do tempo, sempre, né? Não sei, era necessidade. Sim. E outra coisa, eu tinha 3 filhos, eu tinha que trabalhar e as coisas tinham que dar certo. E eu trabalhava com meu marido e nós éramos extremamente comprometidos com o nosso futuro e o futuro dos filhos, né? Nossa, dona Agma, assim, é uma lição de vida mesmo, né? Porque, olha, tudo muito pensado, tudo muito planejado, né? Então, mas as assim, coisas foram acontecendo, uma coisa puxa a outra né? coisa puxa. E tanto que eu e a Rosa até hoje somos grandes amigas. É que as pessoas, elas ouvem falar, elas veem o filme passando na frente e entre o você perceber e você fazer, tem, assim, acho que um vácuo, anos-luz de distância, porque a pessoa, ela precisa dar o clique e falar, eu preciso fazer. A atitude, né, dona Agma? No aeroporto antigo, nós chegávamos, o Pedro que despachava a bagagem, chegava eu e a professora Rosa, né? Ele veio assim, para onde vai a dupla dinâmica? Nós viajamos o Brasil com isso. Como é que fala? Foi muito bom e eu amava fazer isso. Nossa, vender. Que bacana. A senhora saía para vender os produtos? Sim, eu que montei eu que montava a rede de distribuição. Nas feiras, eu que trabalhava atendendo todos os distribuidores. Eu tinha dois escritórios. Enquanto eu ficava num escritório negociando e atendendo os distribuidores, na outra sala o vendedor estava esperando eu desocupar. E aí a gente ficava na feira e o stand sempre era muito animado, porque esse jeito mãezona de ser assim, sim. Não, vocês podem deixar a sacola aqui, porque na feira uma das coisas que mais incomoda é carregar, sim, né? Então todo mundo depois que terminava a feira se reunia lá no meu stand e a gente ficava, a feira terminava às 7 horas, a gente ficava até 10, 11 horas, era o único stand que ainda tinha gente, a gente ficava lá, era muito divertido, foi bom. Eu preciso perguntar se o stand era bonito também, dona Agma. Era lindo. Era, né? E eu já, nessa época, acompanhada dos filhos, né? Então, para mim, era o Douglas já estava junto comigo, né? Então, foi... Como é que fala? Foi muito trabalho, mas foi divertido. E eu gostava do que eu fazia, né? Nossa, olha, eu vou perguntar, mas eu já até sei o que a senhora vai falar. Se é que tem um segredo para o sucesso, se tem uma dica que a senhora pode dar para quem está nos assistindo, o que a senhora diria? Comprometimento comprometimento, não tem outra coisa para fazer, porque à medida que você se compromete, você melhora a forma de fazer, tá? Então, comprometimento, fé em Deus. Nossa. E seguir. Porque quando a senhora diz que não sabe se ama, né, o que gosta de fazer ou gosta de fazer o que ama, né? Eu não sei se eu faço o que eu gosto ou sim. se eu gosto do que eu faço, tá? Mas o importante é que a senhora goste e está feliz, né? Sim, e tipo assim, eu não sei, então por isso que até eu coloco comprometimento. Sim, entendi, mas faz todo sentido. Quando eu tinha que me definir no Mulheres Inspiradoras, né? Eu tinha que me definir. E eu virei e falei assim, eu acho que o que me define, uma característica muito forte minha, é ser prática. Porque eu resolvo tudo com praticidade. Nada eu complico, tudo eu simplifico. Até pela agilidade das coisas acontecerem, né? Aí o Sendersky virou para mim e falou assim, e perseverança, tá? Então, duas coisas que me caracterizam a praticidade e a perseverança. Entendi. Tá? Eu vendi antenas durante 35 anos
e agora faz 23 anos, 25 anos que eu estou no mercado imobiliário. Né? Nossa. E eu deixo as coisas fluírem, eu não tenho um modelo, por exemplo, eu não vou virar construtora. Tá? Eu só gosto de fazer bem feito. Daí eu vendo um apartamento, entra outro. E mesmo eu tanto vendo apartamentos grandes como pequenos, é com o mesmo padrão, tá? Com bom gosto e sofisticação. Nossa, que máximo, dona Agma. Eu estou assim, encantada. Pessoal, vocês sigam a página Agma Sendesk Imóveis, tá? Olha. Daí vocês vão ver o que a gente faz e sempre está apresentando. E eu uso esse Instagram exatamente para divulgar o que nós temos, né? Naquela intenção de dizer o seguinte, eu estou sempre apresentando o que nós temos para comercializar ou para alugar. Que bacana. Pessoal, eu deixei aqui na descrição, vou deixar, aliás, na descrição do vídeo, tá? O contato, né, da dona Agma, para vocês conhecerem um pouco mais e que fique, assim, uma lição de vida para a gente. Ao ver uma pessoa bem-sucedida como a dona Agma e tão comprometida e, assim, com foco, né, dona Agma? A senhora sempre teve um objetivo, né? E a senhora sempre lutou muito por isso. Acho que essa palavra perseverança, ela se encaixa muito bem, né? Na trajetória toda da senhora, né? E olha, eu vou até ressaltar, pessoal, quem está amando a novela Pantanal, né? Que é aquele rádio... É aquário. É aquário, tá? Nossa, que bacana. Dona Agma, muito, muito obrigada. Assim, a senhora é uma pessoa inspiradora, é uma pessoa que eu admiro muito. Sou realmente fã da senhora. Muito obrigada, querida, é recíproco. Viu? Obrigada mesmo. Pessoal, olha, agradeço demais vocês estarem conosco até agora. Inscrevam-se no canal, pesquisem a vida e também os produtos da dona Agma. Vocês vão ver o que é sofisticação e bom gosto. Ativem o sininho, vocês sempre vão saber das novidades que estão por vir. Muito obrigada.